Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama a verdade e que vive nas verdades de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Exaltado seja o nosso Deus de amor, o nosso Deus de justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te liberte de todo o engano, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, é possível que você já venha há algum tempo, assim como eu, se sentindo incomodado com os preços praticados pelo comércio em geral. Eu não me refiro apenas à alta dos preços causada pela inflação que voltou com força, mas a forma como os preços são fixados atualmente. Faz tempo que não se vê algum produto ou artigo nas lojas ou supermercados sendo comercializado com preço redondo, com valores inteiros, como R$2, R$10, R$100, etc. Como num passe de mágica, todos os preços, à exceção, creio que apenas dos combustíveis, passaram a conter valores decimais, normalmente 99 ou 98 centavos. Ainda que pareça que estamos sendo beneficiados com algum tipo de desconto no preço, isso não é verdade. Desconto de 1 ou 2 centavos não são reais para o comércio varejista. Esses são valores que nem mesmo existem na moeda nacional. Então, cobrar, por exemplo, R$ 2,99 por um produto não significa dar 1 centavo de desconto, mas sim maquiar o preço real, para dissimular que, na verdade, a pessoa está pagando R$3. Mas por que razão o comércio, em geral, decidiu adotar essa prática de preços? Ocorre, meus irmãos, que a grande maioria das pessoas não tem muita afinidade com a matemática e tem dificuldade em interpretar os números decimais, aqueles que vêm depois da vírgula, e se fixa apenas na parte inteira do preço, que está antes das vírgulas. Nesse caso, a pessoa tende a pensar que o preço ainda é de R$2, quando, na verdade, o preço efetivamente praticado é de R$3.
Na economia acadêmica, isso é chamado de viés para os dígitos à esquerda, porque é uma forma de direcionar a atenção das pessoas para os valores que estão antes da vírgula, que são os de mais fácil compreensão. Essa é uma forma de fazer o produto parecer mais barato do que realmente é. Ou seja, uma maneira de ludibriar os clientes para, em consequência, conseguir vender mais. Observem que um aumento de R$ 2,98 para R$ 2,99 não chamaria a atenção dos clientes. No entanto, um aumento de R$ 2,99 para R$ 3 incomodaria muitos consumidores, prejudicando as vendas. Entretanto, em ambos os exemplos, o aumento teria sido de apenas um único centavo. Mas o fato é que praticamente todo o comércio aderiu a essa prática. Agora, estejam certos de que a médio e longo prazo isso vai terminar mal, porque consiste na prática da mentira, coisa que não tem a aprovação do Senhor e que, portanto, não deve ser praticado pelas pessoas de Deus. O ser humano típico gosta de enganar, de levar vantagem em tudo, de se sentir mais inteligente do que os demais. O que contraria o segundo grande mandamento de Jesus de amarmos uns aos outros e de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Porque tentar tirar vantagem de alguém significa amar mais a si próprio do que ao outro. Não estamos dizendo que os comerciantes evangélicos não podem ter produtos com números decimais, mas sim que não podem ter os preços dos produtos, de todos os produtos, terminando em 99 ou 98 centavos. Porque isso configura a prática maliciosa. E esse é um dos enganos que vem sendo praticado abertamente contra as pessoas no nosso país e em praticamente todo o mundo. E creiam, não é o único, o que nos demonstra que estamos vivendo a era do engano. O comércio virtual está em alta em todo o mundo. E certamente você já comprou alguma coisa pela internet. É mais cômodo, mais prático, mais conveniente, mas, em contrapartida, pode ser muito estressante. É compreensível que para realizar a entrega em todo o território nacional haja diferenças de preço em função do frete. Isso é algo natural. Mas não pode ser que o mesmo item oferecido pela mesma empresa tenha dois preços. Um com o valor de frete normal e preço normal, e outro muito mais barato com o valor de frete absurdo, que pode chegar a valer até 3 vezes mais que o produto. E isso para realizar a entrega no mesmo endereço. É óbvio que uma das duas ofertas corresponde a uma estratégia de engano. Uma tentativa de seduzir o cliente
com um preço atrativo para em seguida compensar o valor no frete. Eu não aceito o engano. E diante de uma situação como essa, eu desisto daquela compra e passo a negociar em outra plataforma ou em outra empresa, ainda que seja com um preço maior. Isso acontece com muita frequência, e não apenas no Brasil. Ocorre também com as ofertas realizadas por empresas estrangeiras. E é mais um dos enganos praticados abertamente contra os consumidores em todo o mundo. Você já comprou um automóvel usado ou algum objeto usado? Ou já comprou ou alugou um imóvel usado? Mesmo que você nunca tenha realizado uma operação comercial desse tipo, se algum dia você tiver que fazer, eu te sugiro uma pergunta básica que deve ser formulada ao antigo proprietário ou usuário daquele objeto. Seja automóvel ou aluguel, o que quer que seja. A pergunta é a seguinte: quais são os aspectos negativos? O que é que não está bem? A resposta a essas perguntas, meus irmãos, é muito subjetiva. Mas preste atenção a uma possível mudança de postura da pessoa. É muito comum, quando alguém se determina a se desfazer de algo da sua posse, ela deixar de cuidar. E alguns tentam maquiar aquele item, disfarçando a realidade. E no caso de imóvel, meus irmãos, volte àquele local em outro dia, em outro horário. Procure conhecer e conversar com alguns vizinhos sobre o ambiente. Investiguem para mitigar a ocorrência de sérios problemas no futuro. Alguns não serão possíveis de se evitar, porque poderão surgir com o tempo, devido a alguma mudança do cenário inicial. Mas os problemas que já existirem, alguns você vai captar. Salmo 32, 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Miqueias 6, 11. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Notem, meus irmãos, que todo pecado gera consequência. Algumas muito sérias, muito graves. O mesmo problema, meus irmãos, ocorre com a venda de automóveis. Poucos são os que realizam uma revisão do auto antes de oferecê-lo para venda. O que faz com que muitas compras
realizada de carros usados sejam uma verdadeira bomba relógio. Existem pessoas que, ao invés de pagar para consertar algum item defeituoso, pagam para maquiar o problema e transferi-lo para alguém que de boa fé decidiu adquiri-lo. Esse também não é um procedimento apreciado pelo Senhor, porque é mais uma prática de engano. A palavra de Deus nos adverte também com relação a enganos realizados em doutrinas que estão sendo manejadas por espíritos enganadores. E que, entre tantas mentiras, proíbe o casamento criado por Deus para um homem e uma mulher e ordena a abstinência de determinados alimentos que o Senhor criou para o nosso prazer e para o nosso alimento, para a nossa nutrição. E é tudo puro engano. Mas a população do mundo, que não conhece a Deus, está sendo dominada por essas mentiras. Mas a consequência, meus irmãos, está aí, em todos os noticiários. 1 de Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Glória ao nosso bom Deus. Ninguém tem o direito de tirar ou nos privar daquilo que Deus nos dá. Mas é preciso conhecer a Deus e saber o que é que Ele nos concede. Esse é o problema. Deus abomina o engano, a mentira e tudo o que é falsidade. E declara que o que usa de engano e mentiras não ficará na sua casa e nem estará firme diante dos seus olhos. A palavra de Deus descreve a Satanás, o inimigo das nossas almas, como sendo o pai da mentira. Ao mesmo tempo em que descreve a Jesus, declarando que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Contém ainda uma afirmação de Jesus de que, conhecendo a verdade, nós seremos libertos. Então, quem não conhece a verdade vive em um cativeiro, porque é refém da mentira. E quem pratica a mentira não tem conhecimento de Deus. Nós, que somos povo de Deus, devemos viver sempre na verdade, rejeitando toda mentira, todo engano, e de modo algum podemos compactuar com os mentirosos. Salmo 101:6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá.
O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. João 8:43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, mas não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o Senhor, que nos permitiu conhecer a sua verdade. Meus irmãos, existem enganos que causam estresse, dissabor e alto risco de um prejuízo financeiro. Certamente você também costuma navegar pela internet e pesquisar assuntos do seu interesse. Então, com certeza, você já teve a oportunidade de clicar em um link sugerido e ser direcionado para outro, para uma propaganda comercial ou até mesmo para um site malicioso contendo algum tipo de vírus que pode prejudicar o seu equipamento, seja um computador, um tablet ou um celular, ou até mesmo prejudicar a sua vida, no caso dos vírus espiões. A prática de phishing, por exemplo, cujo termo deriva do inglês fishing, que significa pesca, é uma fraude, um engano, e consiste em colocar uma isca, uma imagem ou uma inscrição atrativa em um e-mail ou em um site para a pessoa clicar e, sem saber, ser direcionada para um falso site que irá roubar informações pessoais ou irá descarregar algum tipo de arquivo suspeito no seu equipamento para introduzir ali um vírus, para tomar posse dos teus dados e para controlar o seu telefone ou computador. Os enganos e crimes cibernéticos estão em alta. E se você tem um notebook com câmera, praticamente todos os notebooks têm, coloque uma fita isolante sobre a lente da câmera para impedir que hackers estejam espionando a sua vida, mesmo sem você haver clicado em nada, simplesmente por haver ligado o computador. São mentiras e enganos, além de atividades maliciosas, coisas que certamente não agradam ao Senhor. A mais popular forma de engano e mentira atual é a chamada fake news. São informações falsas geradas com o intuito de prejudicar alguém e que normalmente requerem um grande número de compartilhamentos.
e só conseguem prosperar porque existem pessoas que participam no compartilhamento. Muita atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você divulga fake news, você também está mentindo. Você está participando do mesmo erro, está divulgando, disseminando notícias falsas, informações mentirosas. Para passar alguma mensagem adiante, é preciso, primeiramente, se certificar de que aquilo é verdade. Notícias alarmantes que não são divulgadas pelos principais veículos de comunicação, não divulgue, porque são falsas. Mensagens que incentivam, que requerem compartilhar para todos os amigos, delete, exclua. Elimine do teu telefone ou do teu computador, porque são falsas ou são vírus. Todos os que geram ou participam de mentiras pensam que estão enganando a outros, mas na verdade estão enganando a si mesmos. 2 Timóteo 3:13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. No trecho que apresentamos no início desta mensagem, no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 23, temos uma revelação do quanto o Senhor detesta o engano. A palavra de Deus diz que pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, indicando que Deus sente ânsia de vômito diante de uma pessoa tentando ludibriar a outra, tentando passar a perna em outra. Deus é santo e justo e não aceita a mentira e o engano. E não consegue conviver com isso. O trecho diz ainda que balança enganosa não é boa, reforçando, meus irmãos, a informação de que Deus não aceita e nem aprova os espertos, os espertalhões, aqueles que se consideram mais inteligentes do que os outros e com poder e com direito de enganar. Provérbios 20:23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor e balança enganosa não é boa. Tudo nesta vida tem um preço. Qual seria o sentido de fraudar, enganar, mentir e defraudar as pessoas? Isso pode significar alguma vantagem momentânea, mas estejam certos de que a prestação de contas virá, porque a justiça de Deus não falha. Todo enganador está em oposição à palavra de Deus e, em consequência, em oposição a Deus. Notem que o preço pela desobediência a Deus é muito alto, principalmente para os que já tiveram conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus, que cair nas mãos do Deus vivo, ou seja, estar debaixo da ira do Senhor, é uma coisa horrenda. É claro que se cairmos nas mãos do inimigo, o Senhor pode nos salvar, pode nos livrar,
pelo seu poder, amor e misericórdia. Mas quando estamos sendo castigados pelo próprio Deus, quem poderá nos livrar? Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todo pecado gera consequências. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, era também um homem, um ser humano como qualquer um de nós, e errava. Ele pecou e pôde experimentar a justiça de Deus. O pecado mais conhecido de Davi foi quando ele adulterou com Batseba, a esposa de um militar do alto escalão do governo, que engravidou daquele ato. Batseba engravidou daquele adultério. E para encobrir o pecado, Davi deu ordem para que Urias, o seu esposo, fosse colocado na pior frente de batalha para que fosse morto. Como consequência, o filho nascido do adultério foi morto pelo Senhor. E a espada nunca mais se afastou da casa do rei Davi. Em outra ocasião, Davi preferiu confiar no seu exército ao invés de confiar no Deus que lhe havia concedido tantas vitórias, e mandou realizar um censo para saber com quantos homens poderia contar nas batalhas. Ele queria se orgulhar do tamanho do seu exército, do poderio que ele possuía, ao invés de confiar no Deus que o havia livrado, no Deus que o havia posto como rei e que lhe havia concedido vitórias em todas as batalhas. Como consequência, o profeta Gade foi enviado pelo Senhor para que ele escolhesse um dentre 3 castigos. E ele escolheu cair nas mãos de Deus, para que viesse uma peste sobre todo o povo de Israel durante 3 dias. Ele confiou nas misericórdias do Senhor, e diante da destruição do povo, pessoas inocentes, ele se arrependeu, e o Deus de misericórdia interrompeu aquele ato. Miqueias 7, 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. 2 de Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol.
tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 1 de Crônicas 21, 11. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. O nosso Deus é moralmente perfeito. Ele é perfeito em todos os aspectos e não aceita o pecado. Notem que no novo pacto, Pacto da Graça, o Senhor nos deu a oportunidade de nos redimir. Ele zerou a nossa dívida do passado e apagou as nossas transgressões. E Ele nos deixou ordens para que nos revistemos do novo homem em justiça e santidade, deixando a mentira e passando a falar a verdade uns com os outros, deixando a ira, a cólera, a malícia e as palavras torpes. Deus requer que nos renovemos e busquemos o conhecimento para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. Efésios 4, 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses 3, 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Pelo novo homem que nós somos, pelos novos homens que somos. O Senhor nunca aceitou a mentira e o engano e nunca irá aceitar, porque isso é contrário à sua natureza. Desde o Antigo Testamento, entre os 10 mandamentos, o Senhor se manifestou totalmente em oposição ao engano. E por toda a extensão da Bíblia, prossegue a luta do nosso Deus contra a prática da mentira, do engano e de toda a influência de Satanás nas nossas vidas. Êxodo 20, 16.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Levítico 19, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Salmo 4, 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Deus adverte a todos os homens de que os que vivem no engano, os mentirosos, entre outros pecadores, não entrarão no reino de Deus. Todos os que não creram na verdade, mas amaram a mentira e tiveram prazer na mentira, serão julgados pelo Senhor no juízo final. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Pode parecer simples para os homens enganar, trapacear, falsear, falsificar. Mas isso é uma coisa muito grave, muito séria para Deus, que não passará impune diante da justiça do Senhor. Uma vez eu assisti a um filme, foi em um voo longo que eu estava fazendo, não me lembro, tem muito tempo, onde uma das frases ditas por um dos personagens ficou marcada na minha memória. Foi quando um dos protagonistas, quando cobrado por alguma coisa dita por ele, ele respondeu assim: eu sou um político, eu não tenho que falar a verdade. Infelizmente, esse é um conceito predominante, não somente no meio político, onde as pessoas fazem votos, prometem, mas não cumprem. Mas é um conceito que predomina praticamente em toda a sociedade mundial. Existe, meus amados, uma banalização na mentira, demonstrando o rastro de Satanás. As pessoas sempre procuram tirar vantagem do outro. O amor ao próximo se tornou em algo muito raro, extremamente raro. Muitos dizem assim:
eu faço o que eu quero. Mas na outra encarnação, eu volto como um santinho. Outros alegam que já sabem que vão passar alguns anos no purgatório para expiar todo o mal que têm praticado nesta vida e depois conseguir um passe livre para o céu. Jesus nos deixou dito em Lucas 13:28 que todos que praticam a iniquidade serão julgados e enviados para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia desmente o dogma da reencarnação em Hebreus 9:27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Portanto, a base da doutrina espírita, que é a reencarnação, é uma mentira, é uma agressão à palavra de Deus. Em Lucas 23:43, quando um dos malfeitores que estava crucificado com Jesus se arrependeu dos seus pecados e reconheceu a santidade e o poder, e reconheceu que Jesus era o próprio Deus, e pediu para ser lembrado pelo Senhor quando entrasse no seu reino, Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que ele iria para um lugar frio e sombrio para expurgar os seus pecados por 7 anos. O que demonstra que o purgatório, tão pregado pela doutrina católica, é uma outra mentira. Todo aquele que mente e vive no engano é servo do pecado, é escravo de Satanás, o pai da mentira. Mas Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos deixou a forma de nos libertarmos é através do conhecimento das verdades de Deus e não do conhecimento das mentiras que andam circulando por aí. As pessoas tendem a seguir a moda, a fazer o que todo mundo faz, porque se sentem seguros desse modo. Alguns até dizem assim: se eu cair, não vou cair sozinho, porque tem muita gente fazendo o mesmo. Olhem, notem o erro, meus irmãos. A nossa segurança não pode estar no mundo, nem nas pessoas do mundo. Tem que estar em Deus, que é o único com poder para salvar e para livrar. Também está escrito que a maior parte não irá se salvar, porque irá passar pela porta larga. É um sentimento muito pobre confortar a própria queda com a queda de outros. E isso é típico das pessoas que não conhecem o poder, o amor, a graça e a misericórdia daquele que tem nas mãos tanto a chave do céu quanto a chave do inferno. Nós, filhos de Deus, fujamos do engano, da mentira. Essas coisas não são para nós. Fujamos de tudo que nos afasta do nosso Deus e que pode gerar punição para as nossas vidas
já neste tempo presente. Amemos a Deus e as verdades de Deus e sejamos cada dia mais parecidos com aquele que já está preparando lugar para nos acomodar no céu. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando e praticando sempre as verdades de Deus. Amém.